Senhor Jesus, meus irmãos, louvado e adorado e exaltado é o Senhor, que mais uma vez nos permitiu estarmos aqui para nós aprendermos com a sua santa, doce e maravilhosa palavra. Amém? E eu tenho certeza, meu amado, que se o Espírito Santo me colocou aqui e o Espírito Santo de Deus lhe colocou aí para assistir, é porque o Senhor ele vai falar comigo e contigo, no mais profundo do meu e do teu coração. Porque nenhuma palavra de Deus, ela volta vazia. E eu sei que ela vai vir para transformar a minha e a tua vida. Amém? E o tema que o Senhor nos trouxe nesta noite, meu amado, é: o caminho de Deus é perfeito. Amém? Louvado e adorado e exaltado é o Senhor. E hoje nós vamos aprender de uma forma maravilhosa, tremenda. Amém? Abra comigo, meu amado, em Salmos de número 18. Nós vamos ler o versículo de número 30. Salmos de número 18, versículo de número 30. Amém? Então, eu não sei qual é a forma que você se encontra, eu não sei o que você tem enfrentado ultimamente, eu não sei quais são os vendavais que vêm sobre a tua vida, vieram ou que virão sobre ti. Não importa se a maré da tua vida esteja parecendo que você esteja remando ao contrário. Não importa a forma como você está dentro do seu lar, como está a tua vida financeira, como está a tua vida por inteiro. O importante é você saber que o caminho de Deus é perfeito. E se você serve a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e mesmo assim tem enfrentado vendavais, tribulações, angústias, eu te convido nessa noite a levantar o teu olhar para os céus e crer que o mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que está guerreando comigo e com você essa batalha. Mesmo no momento presente, eu e você ainda não termos visto com os nossos olhos carnais tudo sendo transformado em nossas vidas, mas nós precisamos crer e ver com nossos olhos espirituais aquilo que o Senhor pode fazer. E quando Ele faz, homem nenhum pode desfazer. Amém? Todos já viram? Salmos 18, versículo de número 30. A palavra de Deus diz assim: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Amém? Louvado e exaltado é o Senhor, que nos trouxe essa maravilhosa palavra nesta noite. Amém? Então alegre seu coração e nós vamos aprender 3 princípios fundamentais para nossas vidas. Primeiro, é ter a certeza, meu amado, que o caminho de Deus é perfeito. Que o caminho de Deus não tem queda, que o caminho de Deus não tem tropeço, que o caminho de Deus, ele é perfeito. E talvez você esteja me perguntando nessa noite, como que o caminho de Deus é perfeito? Se eu tenho servido Ele de todo o meu coração, eu tenho feito aquilo que agrada ao Senhor, e mesmo assim eu tenho passado por momentos difíceis, e mesmo assim parece que as coisas não estão indo, não estão fluindo como é para fluir. Nessa noite nós vamos aprender, meu amado, com um homem que ele poderia muito bem dizer o que você pensa muitas vezes, que nós pensamos muitas vezes.
Mas esse homem, o rei Davi, ele teve que guerrear lutas maiores que eu e você estamos enfrentando hoje. O rei Davi, ele teve que enfrentar, meu amado, vendavais tremendos, ao ponto dele ter que se esconder para não ser morto. A vida de Davi, ela ficou por diversas vezes por um triz. A vida de Davi, meu amado, ficou totalmente abalada, eu digo, em várias situações. Então, esse homem poderia muito bem dizer: poxa, eu sirvo um Deus, e por que eu estou passando por isso? Mas ele não fez dessa maneira. Ele preferiu confiar. E se eu e você, meu amado, lembrássemos que o caminho de Deus, ele é perfeito, ele sabe trabalhar, ele sabe fazer o impossível na minha e na tua vida, e nós lembrássemos disso, eu e você talvez poderíamos viver mais felizes, mais tranquilos, mais confiantes, do que a dúvida bater no meu e no teu coração. E há uma pergunta que eu quero te fazer nessa noite: será que existe um outro maior do que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve? Será que esse Deus, meu amado, ficou apenas no passado, ele não se manifesta hoje? Será que esse Deus, ele abandonou aqueles que clamam a ele dia e noite? Não, meu amado. Não existe outro maior. Não existe outro mais onipotente, onisciente, grandioso, tremendo, maravilhoso. E ele escuta o meu e o teu clamor. Então Davi, meu amado, ele teve diversas situações difíceis na vida dele, mas ele escolheu a melhor parte, que foi obedecer a Deus e continuar nesse caminho. Porque existem situações na minha e na tua vida, meu amado, que parece que Deus não está nos escutando, parece que o caminho que nós estamos andando é um caminho de espinhos, parece que nada vai ser resolvido, mas eu te convido nessa noite a observar o homem que poderia também fazer coisas piores contra o nosso Deus, mas ele não fez. Ele decidiu esperar e confiar. E esses salmos que agora nós estamos lendo, meu amado, é desse homem. Ele fez, ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Que vamos ler novamente, que diz assim: o caminho de Deus é perfeito. Meu amado, como é que esse homem, ele poderia afirmar que o caminho de Deus é perfeito, sendo que ele foi jogado, meu amado, ao ponto dele mesmo não ter mais forças para se levantar? Veio situações, momentos de dores difíceis para a vida desse homem, meu amado, que ele mesmo não tinha motivo nenhum para dizer: o caminho de Deus é perfeito. Mas ele escreveu, meu amado, essas palavras porque ele entendia que para o caminho de Deus ser perfeito, ele não precisava que o dele fosse perfeito. É porque assim, meu amado, às vezes o Senhor, ele faz comigo e contigo como fez com esse homem. Ele faz da maneira dele, do jeito dele, e muitas vezes causa dor, choro, angústia no meu e no teu coração, e nós achamos que o Senhor não está olhando por nós, mas que na verdade Ele está fazendo com que eu e você venhamos trilhar esse caminho, que é o caminho da perfeição que está nele. Amém? E será que somente Davi, meu amado, experimentou isso? Mesmo sendo segundo o coração de Deus? Não, meu amado. Todos aqueles que querem viver piedosamente, todos aqueles que querem obedecer a Deus, eles passam por momentos difíceis, mas isso não quer dizer que o caminho de Deus não seja perfeito. O caminho de Deus é perfeito. E eu vou te fazer lembrar um fato que é maravilhoso, meu amado. Se nós formos olhar desde o princípio, a criação de Deus, ela foi um ato maravilhoso que o Senhor permitiu.
Mas o homem em si rejeitou a obediência a Deus, que foi até então que entrou o pecado no mundo. E nós somos nascidos do pecado. Amém? Mas a graça de Jesus, o amor de Jesus, que foi demonstrado naquela cruz enviada pelo nosso Deus, foi o maior projeto de perfeição. E hoje nós temos o acesso ao nosso Deus, porque os planos de Deus, o caminho de Deus, ele é perfeito. Jó, ele também foi um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Mas ele também enfrentou momentos de dores que eu e você jamais nós conseguiríamos suportar. Mas no final, o Senhor ele fez com que Jó vivesse, experimentasse esse caminho perfeito de Deus. E o que nós aprendemos? Que mesmo que para mim e para você não esteja como nós gostaríamos que tivesse, meu amado, se nós pudéssemos ver o fim, logo no início que nós estamos sofrendo, nós iríamos perceber que Deus ele não é ruim, Deus ele é bom e o caminho dele é reto. Jó enfrentou a dor da perda, Jó enfrentou a dor no corpo dele, Jó ele enfrentou dores que eu e você não iríamos suportar. Mas o fim de Jó foi um fim maravilhoso. O Senhor deixou ele com ditosa velhice para experimentar a graça, a misericórdia, a compaixão desse Deus. Por isso, nessa noite, ergue a tua cabeça, olhe para cima, olhe para Deus. Sabe por quê, meu amado? Porque o caminho do Senhor é perfeito. Davi experimentou, porque quando ele foi assolado, quando ele foi atribulado, ele esperou no Deus vivo. Jó manteve-se a integridade dele e o Senhor nosso Deus os abençoou, porque o caminho de Deus é perfeito. E assim mesmo, meu amado, é na minha e na tua vida. Às vezes nós enfrentamos situações que nós achamos que é o fim, mas o Senhor ele nos mostra para mim e para você que o caminho dele é perfeito. Não é para nós entendermos os planos de Deus, mas é para nós vivermos os planos de Deus, crermos nos planos de Deus e ter a certeza que Ele nunca nos deixa só. Se você for analisar, meu amado, outro homem de Deus também, Moisés. Na época quando aquele menino era um bebê, queriam matar ele. Mas o plano de Deus é tão perfeito que permitiu com que a sua mãe, a sua família, o guardasse até 3 meses. E foi que foi colocado no rio e foi encontrado pela princesa. Todos os irmãos já conhecem essa história? Então, meu amado, aquilo que para mim e para você é impossível, para o nosso Deus não. Para o nosso Deus tudo é possível. E aquele menino que estava no rio, que talvez poderia passar pela mente da sua família, que seria o fim de Moisés, foi o começo de uma grande história. Quando o Senhor usou o mesmo menino, meu amado, para libertar o povo do Egito da escravidão, logo no primeiro instante, Deus ele poderia muito bem, meu amado, fazer com que aquele povo caminhasse no lugar mais rápido para se aproximar da terra prometida. Mas o Senhor não permitiu, para mostrar para aquele povo que o nosso Deus ele tem poder e os planos de Deus, o caminho de Deus é perfeito. E quando eles saíram do Egito e se depararam com o Mar Vermelho, parecia o fim para eles, mas o Senhor mostrou para ele que o caminho dele é perfeito e o mar se abriu. E eles passaram sã e os seus inimigos foram consumidos pela água, pela ira de Deus. Então eu te convido nessa noite, meu amado, a olhar para os céus e mesmo que para você os teus caminhos não estejam dando certo, os teus planos podem não dar certo, mas se você decidiu crer nesse Deus, assim como creu Davi,
assim como creu Jó, assim como creu Moisés, assim como creu todos os homens e mulheres que passaram também por tribulações, por angústias e mesmo assim decidiram esse caminho. Se alegre nessa noite, porque o Senhor, Ele faz brotar água da rocha. O Senhor faz com que o maná venha do céu. A provisão que eu e você necessitamos está no único Deus, um único Senhor. É por isso que o caminho dele é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. E Ele não precisa de mim e de você, nem dos nossos recursos, nem da nossa força, para Ele mostrar que Ele é Deus sobre todas as coisas. Amém? Esse homem, Davi, ele escreveu com toda a convicção essa frase, que diz: o caminho de Deus é perfeito. E ele diz mais: a palavra do Senhor é provada. Você já experimentou isso, meu amado? Que a palavra de Deus, ela é provada? Você já pôde observar que Deus, Ele jamais faz com que a palavra dele caia em terra? Que a própria palavra de Deus é Jesus, o Verbo? Você já parou para pensar, meu amado, que a palavra de Deus, ela muda a vida, ela transforma o interior, ela nos faz renascer para Ele? É por isso que quando Davi ele diz: a palavra do Senhor é provada. Isso gera, meu amado, no meu e no teu coração uma incrível alegria. Por quê? Porque nós cremos que a palavra de Deus, ela transforma o nosso viver, ela transforma as nossas vidas, e o que nós necessitamos fazer é ser leal a ela. Chega um momento que eu e você precisamos ser aprovados por Deus, porque Ele nos ensina através da sua santa e poderosa palavra. E isso transforma o meu e o teu caráter. Isso faz com que eu e você sejamos mulheres e homens melhores, porque a palavra de Deus, ela é provada. E tudo isso aconteceu na vida desse homem, Davi. Ele precisou passar pela aprovação de Deus. E ele foi leal, foi fiel ao Senhor. Ele não se curvou em nenhum momento diante de outros deuses. Ele foi um rei pelo qual errou. Ele sofreu consequências dos seus erros? Sofreu. Mas ele não trocou o Deus excelso. E o que nós aprendemos com isso, meu amado? Que durante a minha e a tua caminhada cristã, nós precisamos passar pela aprovação de Deus. Nós somos ensinados pelo Senhor, mas chega um momento que nós precisamos ser leal a Ele. E todas as vezes que o pecado vem de encontro comigo e contigo, nós precisamos ser fiel, leal a Deus, aquele que nos chamou, aquele que tem um caminho perfeito para mim e para você. E essa, meu amado, é uma grande luta contra os enganos do mundo, contra as perseguições que vêm no nosso caminho. O pecado que bate na minha e na tua porta, as setas malignas de Satanás que são lançadas nos nossos pensamentos, porque nós temos a convicção que Deus, Ele prova cada um de nós para que nós sejamos criaturas perfeitas na mão desse Deus. Amém? Então a palavra de Deus, ela vai se cumprir. O nosso Deus, Ele zela pela sua poderosa palavra e nós precisamos ser leais a esse Deus. Amém? E aqui no final ele diz: Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Há um escudo para mim e para você. Sabe o que é escudo, meu amado? É uma proteção. Há escudo para mim e para você. Ele é escudo. O nosso Deus é o nosso escudo, é o nosso esconderijo, é o nosso refúgio. Amém?
E há uma pergunta, meu amado, para o meu e para o teu coração. Em quem você tem se refugiado? Quando vem os momentos difíceis, para quem você tem pedido ajuda? Em quem você tem esperado se refugiar? E eu creio, em nome de Jesus, o refúgio que você procura, o auxílio que você procura, está no Deus excelso. Por isso, nessa noite, eu e você precisamos ainda mais nos refugiar nele, porque ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O Senhor, ele não é escudo apenas para uns, o Senhor é escudo para todos, porém, somente aqueles que procuram ajuda e refúgio desse Deus. Amém? Louvado e adorado seja o nosso Deus. E isso, meu amado, não significa que é porque nós se refugiamos em Deus que não vem as lutas. Elas vêm sim. O que significa é que durante as nossas lutas, o nosso Deus, ele está conosco. Você quer um exemplo, meu amado? O exemplo é Daniel. Quando Daniel, ele orava a Deus, a Bíblia diz que ele orava de manhã, de tarde, de noite. Ele não se contaminava com as coisas do mundo. Ele preferia ser fiel e se curvar somente diante do Deus vivo. A luta veio na vida dele. Chegou o momento da provação de Deus sobre a vida dele. Ele foi jogado na cova dos leões. E isso nos ensina, meu amado, que não é porque nós buscamos refúgio em Deus que muitas vezes nós não somos jogados na cova dos leões. Nós somos jogados sim, porque Deus não nos livra antes de nós sermos jogados na cova do leão. Ele nos livra durante a luta, durante a cova dos leões, durante as tribulações. Um outro exemplo que eu te dou, meu amado, que também os homens e mulheres que são fiéis a Deus passam como eu e você. Sadraque e Abednego. Eles também foram jogados na fornalha acesa. Eles eram leais a Deus, mas o Senhor não livrou antes, o Senhor livrou durante. Então, durante as minhas e tuas batalhas, meu amado, o Senhor, ele é fiel para nos esconder em seu esconderijo. Ele nos livra, mas sabe para quê? Para que todos aqueles que estão ao redor de nós percebam que há um Deus vivo que guerreia as minhas guerras e as tuas guerras e que em nenhum momento das nossas vidas Ele nos deixa sozinho. Amém? Por isso, nessa noite, alegre o teu coração em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus, ela é provada e ela é escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho de Deus é perfeito. Nós não estamos indo um caminho errado. A Bíblia nos diz que Deus, ele não é um dos caminhos. Deus, ele é o caminho que eu e você precisamos seguir. Amém? Por isso, continue firme nessa batalha. Não desista da tua caminhada cristã. O nosso Deus, ele é fiel para nos levantar de toda e qualquer adversidade. Não importa como está dentro do teu lar, não importa como está no teu trabalho, não importa como está na vida dos teus filhos, não importa como está o teu casamento. O importante é que o caminho de Deus é perfeito. E se você continuar leal a esse caminho, se você continuar fazendo a vontade de Deus, se você continuar fazendo aquilo que é reto diante do Deus dos céus, pode ter plena certeza que o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Que o nome de Deus vai ser exaltado na tua vida e você vai experimentar dessa graça, dessa misericórdia desse Deus que nós servimos. Por isso, somente confie no Senhor, siga esse caminho perfeito que Ele tem para dar para mim e para você, para todos nós, pois tudo que Deus faz é perfeito. Mas se até aqui você ainda não tem seguido esse caminho, eu te convido a seguir. Há uma escolha para mim e para você. Se eu e você decidirmos seguir os nossos próprios caminhos, se eu e você decidirmos seguir as nossas próprias vontades, nós não podemos seguir o caminho perfeito de Deus. Por isso, nessa noite, eu te convido a seguir esse caminho. Muitas vezes,
nós seguimos esse caminho andando. Muitas vezes nós seguimos esse caminho nos arrastando, mas não importa, porque o caminho de Deus é o correto para mim e para você seguirmos. E logo lá na frente nós vamos glorificar o nome do Senhor, porque nós servimos um Deus vivo, que conhece todas as coisas, que conhece as minhas dores, as tuas dores, as nossas adversidades, que está conosco não somente nos momentos ruins, mas que está conosco todos os momentos de nossas vidas, porque a promessa do nosso Deus é que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso, decida hoje, meu amado, a seguir esse caminho, que é o caminho mais perfeito que o nosso Deus escolheu para mim e para você. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida de uma forma tremenda e que o Senhor venha abençoar a tua casa, que o Senhor venha abençoar a sua família, que o Senhor venha abençoar o seu casamento, o seu trabalho. E lembre-se, nada é maior e mais poderoso do que o nosso Deus. E não existe outro caminho a não ser o caminho do Deus que nós servimos, porque o caminho de Deus é perfeito. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Amém. Ao único